Olá, hoje eu vou responder uma pergunta do Anderson, que ele deixou essa pergunta na nossa plataforma após assistir algumas aulas do curso básico. Essa pergunta do Anderson também pode ser uma pergunta sua e por conta disso a gente abriu aqui um simulador do ventilador Inter 5 Plus. Por que nós estamos usando esse simulador? Porque, primeiro, foi o ventilador que o Anderson perguntou e segundo, que esse simulador também está disponível na internet, a própria empresa Intermed colocou à disposição esse simulador, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no computador? Pronto, vamos lá. Já estamos com o simulador aberto. Esse simulador é um simulador do Inter 5 Plus. Esse aqui é o modelo que tem o modo VAPS, tá? Que a gente não vai falar agora, tá? Então vamos à resposta. Eu vou ligar esse simulador. No que eu ligo o simulador, observe que ligando esse simulador, vou tirar aqui o som. Ligando o simulador, ele automaticamente vai para o modo assistido controlado. Lembra que eu falei modo assistido controlado? Na realidade, esse modo é o modo ventilação mandatória contínua, tá? Então ele está aqui no modo VCV, onda de fluxo quadrada. Lembrando, então, aproveitando para relembrar, no modo VCV a gente pode ter onda de fluxo quadrada ou a gente pode ter onda de fluxo decrescente linear. Então, a frequência respiratória que foi escolhida aqui, no caso que está em 10 incursões por minuto, significa dizer que todos esses ciclos, essas 10 incursões, serão ciclos mandatórios. Como o paciente não está realizando esforço agora, nessa simulação não estamos com esforço, todos esses ciclos são ciclos controlados. E aí o que se pensou, né? Se pensou em um modo de desmame que facilitasse, que intercalasse ciclos mandatórios com ciclos espontâneos. Aqui nesse modo que a gente colocou, que está assistido controlado, que eu já falei, que é o modo ventilação mandatória contínua. Nesse modo, o que acontece? Todos os ciclos, os que eu programei ou os que o paciente fizer a mais se ele realizar esforço, todos os ciclos serão ciclos mandatórios. Dessa forma, o paciente ele não vai participar da fase final, ou seja, da ciclagem. Significa dizer que a ciclagem vai obedecer à minha programação. Como coloquei aqui, por exemplo, já estava programado volume corrente de 800 ml, fluxo de 60 litros por minuto. Esses 800 ml sendo entregues, o que acontece? Encerra-se a inspiração e o paciente começa agora tem a ciclagem, o paciente passa agora para a expiração, ok? Se colocarmos agora, tirarmos do assistido controlado e colocarmos aqui onde tem SMV, PSV, CPAP, automaticamente ele deixa de se configurar, ele deixa de estar no modo, tá? Que é uma ventilação mandatória contínua. O que significa dizer? Significa dizer que se o paciente ele realizar esforço, os ciclos que forem decorrentes do esforço do paciente poderão, ser ciclos espontâneos. No caso, a pergunta foi para o modo SIMV, que significa ventilação mandatória intermitente sincronizada. Se eu coloco aqui a frequência 10 incursões por minuto, tá? E o paciente aqui, ele não realiza esforço, ele praticamente está no modo assistido controlado ainda. Por quê? Porque todos os ciclos foram mandatórios. O objetivo aqui, tá, é que a gente consiga ter esforço do paciente. Então, por que nós não falamos especificamente nesse modo SIMV? Esse modo SIMV, ele é um modo ventilatório que está em desuso. Por que ele está em desuso?
Porque se verificou que durante o processo de desmame, quando se utiliza o modo SMV, ao invés de você abreviar, ou seja, que o desmame seja mais rápido, você prolonga o desmame. E isso não é bom para o paciente, tá? Então, hoje, o que nós entendemos? Se o paciente ele consegue, se ele tem drive ventilatório, se ele consegue, se tem um bom impulso ventilatório, o que a gente faz? A gente retira ele do modo assistido controlado diretamente para a pressão de suporte ou até mesmo do assistido controlado diretamente para realizar um teste que a gente chama de teste de respiração espontânea, ok? Então vai depender do quadro clínico do paciente, mas esse modo SMV praticamente a gente não utiliza mais. Mas respondendo à pergunta, volto aqui para a pergunta, então se o paciente ele não realiza esforço, ele não teria necessidade de estar nesse modo SMV. Então a gente sempre vai colocar uma frequência bem mais baixa, que eu estou baixando a frequência. Observe que nesse simulador, tá? Esse simulador, a gente pode baixar aqui a frequência. Tá? Vou aproveitar aqui como ajuste de PIP, a programação estava 0, vou deixar pelo menos aqui uma PIP de 5, tá, ok? E aí o que eu vou também nesse simulador, tem uma partezinha que vocês não estão conseguindo visualizar agora, mas que tem um pulmãozinho em cima nesse simulador e agora eu vou colocar esforço, vou colocar uma intensidade de esforço aqui para ele, tá? E eu vou colocar uma frequência, tá? Coloquei uma frequência de 14. Agora observe, eu programei uma frequência aqui de 15 incursões por minuto, tá? Só que a frequência total que o paciente está fazendo é outra. Então significa dizer, olha só aqui, a frequência que o paciente está realizando aqui é a frequência de 14 incursões por minuto e eu programei aqui 5. Então significa dizer que desses 14, eu tenho 5 ciclos que são ciclos mandatórios com essa programação aqui, ó, volume corrente de 800 ml com fluxo de 60 litros por minuto, tá ok? E eu vou ter os outros 9 ciclos com essa outra programação aqui, tá? Com a pressão de suporte de 10 centímetros de água. Observe que nesse ventilador especificamente, quando ele faz o esforço dos 10 centímetros de água, tá? Observe que ele não fica em 10 centímetros de água. Observe aqui que ele fica em 15, olha. Aqui está indo quase 16, tá? Então, agora, esse outro ciclo foi um ciclo onde a pressão foi mais alta. Observe aqui, tem um ciclo espontâneo, um ciclo mandatório, um ciclo espontâneo, outro ciclo espontâneo, um ciclo mandatório. Por quê? Essa pressão que vocês estão vendo aí de 15 centímetros de água, na realidade é um somatório desses 10 centímetros de água que é a pressão de suporte com os 5 centímetros de água da PIP. E você deve estar se perguntando, que postagem foi essa? Que resposta foi essa? Na realidade a gente está respondendo aqui a dúvida de um aluno que fez o curso básico de ventilação mecânica e como ele teve algumas dúvidas, fez essa pergunta e a gente está respondendo. Bom, e agora você deve estar perguntando, que curso é esse? É um curso básico de ventilação mecânica. Esse curso é um curso gratuito e você pode acessar no link que se encontra nesse vídeo. Então estamos aguardando você.